É, Solange. Tá bom. Mas que eu fiquei nervosa hoje, eu fiquei. Você não faz ideia o peso seu, companheiro. Não é todo dia que a gente fala com um cara que nem você, não. Exagero, que isso. Imagina, tenho muita admiração por você e pelo seu trabalho. Que Seu, bom. Derondina, Ivan, não Ó, é só não fácil. esquece que vocês estão no ar já, tá bom? Tá Mas eu vou bom. dar um ok. Não é fácil militar tantos anos, passar pelo que vocês passaram, uma ditadura militar, você entendeu? Não é fácil, não. E continuar firme e forte na luta. Manter Não é? acesa a chama. Sim, manter Vamos acesa a chama. É a parte mais difícil, depois de passar tanta coisa, tantos anos de militância. Se eu te falei, eu milito desde os 10 anos, né? Eu tô com 47 agora, eu tenho. Então, já faz 37 anos de militância. Tem hora que eu penso assim, ai meu Deus, estou tão cansada. Aí eu olho para gente que nem vocês. o nosso saudoso e querido Plínio de Arruda Sim, Sampaio, nossa, faz falta, hein? quando ele estava lá firme, candidato a presidente com 80. E uma vez uma jornalista perguntou a ele, seu Plínio, doutor Plínio, quais foram os melhores anos da sua longa vida? Ele falou, os melhores anos ainda estão por vir. Maravilhoso, o Pina é uma coisa maravilhosa. Gente, boa noite. A gente vai começar agora a nossa live com essa figura fantástica com quem vocês já devem ter me visto conversando um pouquinho antes aqui de eu apresentar. Chico Alencar, uma pessoa por quem eu particularmente nutro uma admiração imensurável, uma admiração praticamente tiete mesmo, é bem isso, porque é uma pessoa, como eu estava falando para ele, que quando eu estou cansada, quando eu olho assim, tanto que eu já fiz, o tanto que ainda tem pela frente, e eu falo, nossa, eu estou tão cansada, eu olho e falo, poxa, mas tem gente que nem Chico, que nem Luiz Erundina, que nem Ivan, então são pessoas que me inspiram a continuar sempre firme e forte, como ele acabou de falar, manter a chama acesa. Ele é filho de uma piauiense com paulista, pai de 4 filhos, avô de 6 netos, tem 70 anos de idade, 38 livros publicados. 38 livros publicados, não é pouco, não, não é para qualquer um, não. Começou a militância nos movimentos estudantis e eclesiais de base e na luta por moradia na FAMERG. Historiador, foi professor graduado pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, e mestre em educação pela FGV. Escritor, deputado federal por 4 mandatos, pelo PT e pelo PSOL, uma das maiores lideranças do país, ganhou 9 vezes o prêmio de melhor deputado no site Congresso em Foco. Pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, atualmente integra o projeto Universo da Cidadania, vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como educador popular. Tem 27 anos de experiência na política institucional, mas diz que entrou na política quando entrou no mundo. Afinal, somos seres políticos, não é isso, Chico? Foi deputado federal por 4 legislaturas, PSOL e PT, deputado estadual no Rio, presidiu a Comissão de Direitos Humanos, onde o Freixo foi coordenador, foi vereador, foi escolhido parlamentar mais atuante no Brasil pelos jornalistas que acompanham o Congresso Brasileiro. Defende a participação popular, os direitos humanos, a transparência na administração pública, o equilíbrio ecológico, educação pública de qualidade, combate à corrupção e à pobreza. Seu lema vem do Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Desculpa, gente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Realmente, Chico, uma bio invejável, como eu já te falei, uma bio que a gente olha assim 10 minutos para ler sua bio, porque, camarada, você realizou muito na sua vida. E agora há pouco fiquei sabendo por você mesmo, você falou que sua militância, no total,
cerca de 54 anos, né? Que aos 16 anos você chegou a ser preso num protesto estudantil durante a ditadura militar, correto? Boa noite, Chico Alencar. Muito obrigada por você estar aqui nessa live hoje, falando com a gente sobre a esperança e empatia em tempos de pandemia e desemprego. Obrigadíssima por você ter arrumado um tempo na sua agenda, que eu sei que é complicada, porque, além de tudo, você é pré-candidato a vereador no Rio também. Então, você tem uma agenda própria no Rio de Janeiro, para poder tá fazendo a divulgação do seu nome. E eu sei que o quanto a gente pré-candidato, porque eu também sou pré-candidata pelo PSOL aqui em Osasco, a vereadora, o quanto o nosso tempo fica escasso. Então, companheiro, muito obrigada mesmo. Vamos começar com você, dando uma abertura e falando sobre a esperança nesses tempos de pandemia. Isso aí, Solange. Esperança é ótima companheira de viagem, fundamental, mas é má guia no sentido de você não poder se iludir. A gente tem que se nutrir dela. Aliás, qualquer dimensão da atuação política, seja na política institucional, disputando mandatos, exercendo mandatos, seja na militância mesmo, sindical, popular, de movimentos os mais variados, só tem sentido se a gente tiver um horizonte utópico de um outro mundo possível e necessário, do socialismo democrático substantivo, que hoje significa, mais imediatamente, a socialização dos meios de governar, a democracia sem fim. Tudo isso só tem razão se nós estivermos motivados, e é a esperança que dá isso, por um horizonte de mudanças, uma outra sociedade que não seja essa do mundo e brasileira, onde, como se viu agora, 42 superbilionários, 42, isso mesmo, menos de 50, metade de 100, bilionários brasileiros tiveram altos lucros durante essa terrível pandemia. 100 mil mortos já, tragicamente, e 42 bilionários. Isso não está certo, isso é inaceitável. Portanto, a luta, cada um à sua maneira, no miúdo, onde puder, na vizinhança, na família, nas relações de trabalho, nas igrejas, onde for possível, tem que colocar o tijolinho da construção dessa nova sociedade. O nosso saudoso Paulo Freire, que exatamente por causa da minha trajetória já cumprida, eu tive o privilégio de conhecer, foi secretário de Educação de São Paulo no governo da nossa amada, querida Luísa Erundina. O Paulo dizia que a gente tinha que conjugar um verbo para ter a ideia de ação, que é o verbo esperançar. Adoro! Eu acho que nesse tempo de tanto desencanto, de tanta gente que desiste, de tanta gente que se acomoda, de uma derrota histórica, porque olhar a realidade é importante, que nós sofremos em 2018, é preciso esperançar sempre, né? Essa é a nossa missão, acho que é uma vocação de vida, isso nos dá jovialidade, por mais que o corpo vá se ressentindo, né? Eu já não consigo correr os 90 minutos. É isso, né? Só uma observação, você falou que eu sou filho de mãe piauiense, mas é o contrário. Pai piauiense e mãe paulistana, não é isso? Não, paulistana não, ela é paulista do interior, Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosa. lá perto de Ribeirão Preto. E o meu pai é piauiense de Alto Longal, ou seja, eu sou filho de sertanejos também, com muita honra. E nasci no Rio. E nasceu no Rio. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano.
Estou na estrada há muitos anos. Sou um cidadão brasileiro, nada mais do que isso. Ah, maravilhoso. Chico, a gente, quando fala de esperança, eu amei você ter feito essa fala do Paulo Freire, porque eu adoro essa fala dele, da esperança do verbo esperançar, e não de esperar, não esperar que as coisas aconteçam, mas de ter esperança no futuro, de criar esperança e de você lutar por uma vida melhor, né? Essa é a esperança do verbo esperançar, né? Não você apenas esperar que um futuro lindo aconteça, mas lutar por ele, né? Falando nisso, né? Falamos em Paulo Freire agora. Acho que você já tratou que é a esperança, mas a gente pode tratar. Você falou dos bilionários brasileiros. Essa semana teve uma greve no metrô, que foi a greve sanitária aqui em São Paulo, que começou e com poucas horas eles voltaram a trabalhar. Inclusive, teve uma fala do Altino no SPTV muito boa, quando ele foi colocar, bonita, quando tentaram colocar ele na parede, falaram, você acha que isso é hora de fazer greve? Um monte de gente indo para o hospital, um monte de gente tendo que trabalhar, aquele repórter, que eu esqueci o nome, não lembro o nome do repórter, do Bom Dia São Paulo. Enfim, e daí o Altino fez uma fala maravilhosa, né? Eu publiquei aquilo. Sim, viralizou demais. Publiquei aquilo no meu Facebook, e daí veio uma pessoa aqui de Osasco e comentou o seguinte: o que custa eles perderem 10%? Eles são muito egoístas, porque todo mundo está perdendo um monte de coisa. Detalhe, um trabalhador de periferia. Pelo perfil do cara que comentou, era um trabalhador de periferia. Todo mundo está perdendo muita coisa. Por que eles não podem perder 10%? E ele não tem nada a ver com a riqueza dos outros. Se os outros estão ricos, ele tem que parar de ter inveja e parar de querer que os outros não sejam ricos, que não é culpa de quem é rico, essa pandemia, e quem é rico não tem que fazer nada para essa pandemia melhorar. Ou seja, nós chegamos no ponto. Empatia. O que é empatia? Porque tantas pessoas não conseguem sentir empatia pela sua própria classe. Um trabalhador de periferia defende a riqueza de 42 bilionários e não entende, não acha certo que os trabalhadores, aliás, não acha certo, não acha certo, né? Que os trabalhadores do metrô percam 10% do seu salário, mas não acham certo que 42 bilionários, em vez de terem lucro, poderiam jogar esse lucro, mandar esse dinheiro para o combate à Covid. O que é empatia e o que está faltando tanto nessa situação nossa de pandemia, nessa situação nossa de agravamento da crise econômica, justamente por causa da pandemia, por conta da falta de empatia. Você pode discorrer um pouco para a gente, Chico? Pois não, Solange. Olha, de novo vou evocar o nosso Paulo Freire. Esse trabalhador pobre que fez esse comentário aí na sua rede, criticando os metroviários por ameaçarem parar, como é o único instrumento que o trabalhador tem de extrema importância, que é a paralisação, para sensibilizar o patronato. Ele criticando esses trabalhadores metroviários e dizendo que o rico não tem culpa de ser rico, que é assim mesmo, é a ordem natural das coisas. Paulo Freire dizia que, eu gosto de falar dele no presente, né, porque ele continua presente. Paulo diz que a suprema vitória do opressor é introjetar os seus valores dentro do oprimido. Ou seja, um oprimido sem consciência de classe, sem consciência dos seus próprios interesses, sem solidariedade com os seus iguais na exploração, nas desventuras, sem estar irmanado na luta por mudar de vida e por sair da sua condição de opressão. Quando um pobre passa a repetir o discurso dominante dos ricos, ele está completamente controlado pelo seu algoz. É a chamada estrutura psíquica de vassalagem. Mas a gente não pode simplesmente
negar essa pessoa, achar que ela está sendo iludida e gosta de ser iludida e se afastar. Não. O nosso trabalho, e aí está mais uma vez o Paulo Freire, A dureza, é, né? é viver docentemente, atuar pedagogicamente. Então, tomara que tenha, por mais que ele possivelmente esteja muito fechado, tomara que esse trabalhador aí periférico ele tenha começado a meditar sobre essa questão, não ficar fora do debate, né? E entender por que a sociedade brasileira é historicamente tão injusta e tão desigual. Ainda mais agora que nós vamos começar a discutir, espero que mais amplamente, e não só lá nos escaninhos do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, a reforma tributária, porque o Sim. Brasil sempre teve uma ordem tributária de taxas, impostos e contribuições muito injusta. Quem mais ganha, menos paga. Ela favoreceu, assim como a corrupção de uma maneira geral, a cristalização da desigualdade social. O trabalhador hoje, inclusive esse que te acessou criticando a greve dos metroviários, ele paga mais impostos, embora talvez nem saiba, do que a pessoa mais rica que ele conheça. A maioria nem percebe, a maioria nunca parou para fazer a conta sobre o imposto dele, sobre o consumo, que é a maioria dos nossos impostos, e que é sobre o consumo, é uma porcentagem muito maior sobre o seu salário do que, por exemplo, quem ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto que eu pago sobre o consumo. Então, para ele, esse imposto é muito maior proporcionalmente do que para mim, que não ganha um salário mínimo, e muito mais ainda menor para a pessoa rica ou super rica, para os 42 bilionários, nem sentem a cócega desse imposto. Exatamente, porque no Brasil a tradição é taxar os rendimentos do salário, taxar os bens de consumo quando ele é adquirido pelo consumidor, e não os ganhos do capital, o patrimônio, as grandes fortunas. Eu apresentei, no segundo ano do meu mandato como deputado federal, lá em 2004, junto com a então deputada, nossa companheira Luciana Genro, também do PSOL, é deputada estadual no Rio Grande do Sul agora, um projeto de taxação das grandes riquezas. E quando a gente estava pesquisando, descobrimos que ninguém menos que Fernando Henrique, quando senador, tinha também apresentado um projeto um pouco mais moderado do que o nosso, macio, e nem era nada, o nosso não era nada radical, não. O milionário continuaria sendo milionário, só que dividiria mais por imposição da lei essa sua fortuna. Pois bem, Fernando Henrique depois virou presidente, esqueceu o assunto, hoje é um dos que diz que tem dúvidas sobre isso, porque os capitais vão fugir, os milionários vão investir em paraísos fiscais. Quer dizer, Mas aqui já é um paraíso fiscal. Pois é. Mas a ordem capitalista ela se justifica e tal, mas tem fissuras dentro dela. O Thomas Piketty, que é um economista francês, não é nenhum socialista, não, mas ele tem obras alentadas, cheias de gráficos, até chatinho de ler. Eu já andei passeando por ali, do Capital no século XX, no século XXI, e ele diz que uma nova ordem tributária é fundamental para o mundo ter menos tensões, conflitos e miséria. Então, o Brasil precisa avançar nesse aspecto aí, é muito importante. As pessoas terem consciência, o assunto não é assunto só de entendidos e da elite, não. Senão, eles vão fazer o que sempre fizeram, tratar de garantir seus patrimônios, sua riqueza e manter essa profunda desigualdade no país. Sim, as reuniões do G20, as últimas reuniões que tiveram do G20, inclusive, os países mais adiantados tratam dessa questão, por causa da miséria endêmica no mundo. Porque o que acontece? Essa miséria proliferada de tanta forma
se chega ao limite da opressão. E se você chega ao limite da opressão, é onde você começa a ter os levantes revolucionários. Então, aqueles países capitalistas mais adiantados, com uma outra visão, já estão vendo e falando, olha, se a miséria continuar desse tamanho e a acumulação de riqueza na mão dos ricos desse tamanho, logo os pobres e miseráveis se levantam. E aí a gente vai fazer o quê? Porque eles são muito mais numerosos. Então a gente precisa arrefecer essa miséria. Aí você chega aos países mais atrasados, que nem Brasil no momento infelizmente, um dos mais atrasados no mundo por conta desse governo federal inescrupuloso que nós temos, entendeu? E acha que não, que você tem que continuar concentrando capital na mão de quem já é rico, na mão de quem já é bilionário. Enquanto isso, a população morre de fome por causa de uma pandemia, que não tem condições de ir trabalhar, porque a população tem que fazer a escolha entre ir trabalhar e talvez trazer o vírus para dentro de casa e matar alguém dentro da sua casa, ou ficar em casa e morrer de fome. É praticamente a escolha de Sofia. É desumano isso. É desumano isso. E eles não conseguem ter essa empatia com o povo brasileiro. O Guedes agora quer fazer essa reforma econômica que vai mais taxar ainda mais os pobres e a classe média. E sem contar que, na proposta do Guedes, ele quer extinguir impostos como o PIS, PASEP e a COFINS, que são todos impostos que subsidiam a Previdência Social. E a Previdência Social, ela faz o quê? A Previdência Social é um leque de coisas que cuida justamente da área social do país, que você vai cuidar de projetos como Bolsa Família, você cuida de projetos como LOAS, você cuida das próprias aposentadorias, porque a Previdência está aí dentro, certo? Então, eles já fizeram um ataque brutal com a reforma da Previdência, e o que ele quer? Ele quer tirar esses impostos, que são uns dos 3 impostos que sustentam essa base da Previdência Social, quer transformar isso num outro imposto com uma alíquota menor, ou seja, menos dinheiro para o caixa da Previdência Social, inclusive dinheiro que vai para o SUS, ou seja, vai tirar mais dinheiro da saúde ainda. Aí você pega e quer diminuir taxa de banco de 9% para 5%, e agora, na pandemia, você dá 1,2 trilhão para os bancos, porque coitadinho dos bancos, né? Estão tudo desesperados, não tiveram lucro nenhum e tem que receber 1,2 trilhão. Enquanto o dinheiro que era para ir para os microempresários, a maioria não chegou na mão dos microempresários, porque foi tudo para banco, e banco reteve o dinheiro e botou um monte de burocracia para as pessoas não poderem pegar, um monte de microempresário, pequenas empresas falindo, a população se matando em fila da Caixa para pegar um auxílio de R$600, que o Bolsonaro queria que fosse de 200, certo? E que nós queríamos que fosse 1.200, e depois de muita briga no Congresso se chegou ao valor de R$600, e agora fica posando de bonito que está dando esse dinheiro para a população, está dando na marra, e ainda mesmo assim, quando foi aprovado, demorou quase 3 semanas para começar a soltar o dinheiro, ainda boa parte acabou pagando gente do Exército que não devolveu esse dinheiro. É uma situação crítica, de falta de empatia, de um egoísmo absoluto que a gente está vivendo, eu falo que chega a ser antropofagia, né? Estão devorando a própria população, que é quem sustenta eles. Como que pode fazer isso? Né? É revoltante. Oi? Não, eu queria só acrescentar que o capitalismo brasileiro, muito por nossa tradição de praticamente 4 séculos de escravidão legal e de dominação oligárquica, patriarcal, tudo isso se junta, né? Mas o capitalismo brasileiro, Solange, é dos mais atrasados do mundo. Veja, nos Estados Unidos, a meca do capitalismo, as grandes fortunas e patrimônios são tão taxados que quase todo velhinho rico, que sabe que vai perder, ele não tem aquela herança que repassa intacta para os descendentes, não. Ele vai ser muito taxado. E ele tem uma alternativa, sabe qual é? Criar uma fundação de benevolência social, de até investir em projetos no chamado Terceiro Mundo. Por isso que a gente conhece aí Fundação Ford, Fundação Rockefeller. Não é que eles ficaram
diante do horizonte da morte, do fim da vida, generosos, bondosos, com medo de ir para o inferno, não é porque eles serão muito taxados naquilo que acumularam e reservaram. Então, tem um pouco aquela ideia do self-made man, cada um se cria, se vira, então os filhos não podem viver nababescamente de uma herança milionária, tem muita taxação de herança lá. E aí surgem as fundações, que bem ou mal, pelo menos socializam um pouco mais essas fortunas. Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para você fazer qualquer taxação maior, como alguém que passou aqui na nossa telinha já falou sobre iates, jatinhos, é uma dificuldade. O pobre que consegue comprar um carro, que agora chamam de seminovo, né, de segunda mão, sambado lá, ele já tem que pagar do IPVA, outras taxas, é uma coisa muito regressiva e muito cruel, né? Mas a gente tem que estar atento para isso também, disputar o orçamento, porque também não basta uma ordem tributária que permita até mais arrecadação para o investimento público. A nossa luta tem que também ser para controlar esse investimento público, para ter transparência social, para ter as entidades do Estado, os governos, as prefeituras, serem porosos às demandas da população. Senão, também aí eles vão investir nas áreas ricas e esquecer as áreas pobres. Aliás, Osasco é assim, o meu Rio de Janeiro também. Sim. A gente olha que os bairros mais chiques são muito mais bem tratados, Não, aqui onde recebem eu moro, muito mais serviços do que os bairros pobres. Então, a desigualdade social também se dá aí no investimento público. É luta para todo canto, de vereador a senador, de prefeito a presidente. Quem ocupa esses espaços públicos tem que estar posicionado. A elite brasileira apoia o Bolsonaro, mesmo achando que ele aqui e ali exagera, está tentando domesticá-lo agora, para ele não falar tantas sandices, mas quando se trata da pauta econômica, há uma grande unidade em torno do projeto que o Guedes, que foi assessor lá do Pinochet, no seu ultraliberalismo, o Guedes vocaliza, daquela maneira que nós vimos, sem inibição, na reprodução daquela reunião do alto escalão do Bolsonaro, de muito baixo calão, por sinal. O Guedes fez uma fala muito reveladora ali, contra o servidor público. Eles estão com uma granada no bolso, já colocamos lá, não vão ter mais aumento nos próximos 2 anos. Contra o Banco do Brasil, que, apesar de operar nos moldes capitalistas, é um banco público, pode ter uma função social importante. Vamos vender logo essa porra, essa merda, ele usou alguma expressão desse tipo, de desmerecimento do Banco do Brasil e dos seus trabalhadores. Ajudar a pequena e média empresa é ter prejuízo. Enfim, ele colocou sem máscaras, aliás, eles não gostam de usar máscara mesmo, de nenhum tipo, sem máscaras, a visão perversa do capitalismo brasileiro e da nossa burguesia, como diz a Verônica aqui, fede, né? E que é muito egoísta, sem nenhuma empatia, voltada para o individualismo mais cruel, mais violento e virulento. sim. Como, eu esqueci o nome do pensador que diz, né, que metade da população do mundo não dorme por não ter o que comer, e a outra metade não dorme por ter medo daquela que não tem o que comer. Pois é, eu também. Essa frase é muito expressiva e isso é um mundo muito errado, muito torto. Há muita coisa fora da ordem, na nova ordem mundial, que já está envelhecida. E como sairemos, né, dessa pandemia? Eu não tenho ilusões. De novo, a esperança como má guia, mas imprescindível companheira de viagem. A ordem capitalista não vai acabar por passe de mágica nunca, depende da vontade política das maiorias, da organização, da consciência. Mas, de qualquer maneira, esse me
vírus microscópico, né, conseguiu parar a engrenagem do mundo. Parou, parou a Olimpíada, parou a indústria, parou as cidades, parou praticamente tudo, né? Ela não quer parar as escolas, né? E no Rio e em São Paulo, né? Outro dia o Sindicato dos Estabelecimentos Privados de Ensino no Rio fez um vídeo horroroso dizendo que manter criança confinada dentro de casa é levá-la à morte, é contra a ciência, e que ficar discutindo e estudando muito não adianta nada. Veja, um sindicato de escolas privadas, é verdade, dizer que muito estudo, muita pesquisa não adianta nada, só atrapalha. Eles chegaram a dizer isso. Houve uma reação imensa, porque eles estão aflitos, eles querem começar as aulas semana que vem, diz que todo mundo já sabe o que fazer contra o coronavírus e que eles têm responsabilidade, então vamos aglomerar na volta às aulas, sem critério, sem cuidado, sem ouvir, inclusive, a Fiocruz. É demais. Eu vou repetir uma frase de internet aqui que eu vi esses dias. Escola não consegue controlar nem piolho, vai controlar a Covid. Pois é. E a natureza das crianças e dos jovens é aglomerar mesmo, vai manter criança afastada uma da outra. Felizmente, né, nós somos seres gregários e a natureza da vida escolar é o congraçamento, é a proximidade. Então tem que ter cautela, ninguém está confortável de só aula ou atividades presenciais, não presenciais, remotas. Mesmo esse nosso ao vivo aqui, que é muito bacana e tal, facilita, né, a vida, mas ele tira muito o calor humano, tira o que nós somos, carne, sangue, suor, vibração, olho brilhando, coração aquecido que se revela. Ninguém gosta disso. Agora, é uma imposição dos tempos em nome da nossa sobrevivência como espécie. E, para nossa desgraça, o Brasil tem o governo que pior combate essa pandemia. No plano federal, é o pior do planeta. Foi denunciado essa semana na ONU, né? Foi, no Tribunal de Haia também, né? Sim. E tem 3 ou 4 denúncias lá contra a política genocida do Bolsonaro, que já está aí hoje, voltou da quarentena, se diz curado, mas já tirou a máscara, já está se exibindo por aí, dando péssimo exemplo. Não, garoto cloroquina, né? Exatamente. E a esposa dele está contaminada. E o ministro da Educação, Solange, que assumiu o quarto, né? E assumiu e sumiu. Ele não fala nada sobre o Fundeb, que agora está no Senado, nada sobre nada, e anunciou, assim, a única coisa que ele disse foi, olha, testei positivo para o Covid-19. E sumiu. Não sei se a situação dele é grave a ponto dele nem estar conseguindo se pronunciar, se manifestar, mas é uma sucessão. Agora também, hoje, o ministro da Ciência e Tecnologia, isso é emblemático, um governo negacionista da ciência e da tecnologia. E tem um astronauta que viu que a Terra é redonda. Exatamente, ele sabe disso, mas convive com os seus colegas terraplanistas ali numa boa, né? Tudo que é o poder e o prestígio, né? Mas ele está também com o vírus. Então, como negar essa doença e a sua letalidade? Provavelmente, até ao final da primeira semana de agosto, teremos 100 mil mortos, sem contar as subnotificações. Isso é a maior tragédia da nossa geração, é a maior tragédia da República Brasileira. E os outros não estão nem aí, acham que tem que ter atividade econômica, senão vai ser pior. Não existe economia sem o bem-estar da população. Ontem chegamos ao patamar de 90 mil mortos, né? São 6 Brumadinhos por dia, praticamente, de mortes no Brasil,
por dia no Brasil de mortes por causa do coronavírus. O Marcelo Aguirre está falando aqui que a bancada do PSOL acabou de apresentar projetos que compõem uma proposta geral de um programa de renda básica permanente e que o nosso partido tem feito propostas para mudar de fato a realidade injusta do país. A Isabela Miranda, Chico, tem uma pergunta mais voltada para a área política mesmo, e não cortando um pouco o nosso assunto da pandemia, mas que também é pertinente aqui. Qual o potencial de um vereador e uma vereadora na cidade e quais os limites? Legal, Isabela. Boa pergunta. Eu já tinha visto aqui, mas a gente estava falando sobre essa tragédia que nos assola, que nos limita, que nos assusta. E agora isso tem a ver também com a função política formal, institucional. Vereador, vereadora, vem do latim, né? Vere actor, verdadeiro ator. Não é ator no sentido de vestir um papel, um personagem que não é você, isso é inautêntico, mas vereador é aquele que atua e que representa nesse sentido. Não sei se você sabe, Isabela, no Brasil a instituição parlamentar mais antiga é a Câmara de Vereadores. Existe desde o tempo da colônia. Eram chamadas de Senado da Câmara ou Câmara dos Homens Bons. Olha só. E que sinal dos tempos. Você, Isabela, está fazendo essa pergunta numa live da Solange, duas mulheres lutadoras conscientes dos seus direitos e também do patriarcalismo histórico que oprime as mulheres no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque as câmaras dos homens bons eram exatamente isso mesmo, só para homens, que eram os únicos que votavam e podiam ser votados. O voto feminino no Brasil só veio nos anos 30, 1933, consagrado constitucionalmente só em 1934. Olha só, do ponto de vista histórico. E ainda tinha que ir acompanhada pelo marido, irmão ou pai. Exatamente. Isso foi ontem, em 1934, do ponto de vista histórico. E as câmaras eram não só dos homens, mas dos brancos, numa sociedade escravocrata, e dos donos de gado e gente, donos de escravos, donos de terra. Só esses votavam e podiam ser votados. Ou seja, o patrimonialismo, junto com o patriarcalismo, com o escravismo e com a exclusão. Ora, hoje, século XXI, as coisas são bem diferentes, mas se você olhar o percentual de mulheres no legislativo, é muito menor do que o percentual das mulheres dentro da sociedade. Lá na Câmara, eu lembro bem, a gente tinha 9%, 10% de mulheres apenas, um desequilíbrio total. E nas câmaras municipais também é por aí, de vereadoras no Brasil inteiro, prefeitos, então, menos ainda, pouco mais de 5%. E o que o vereador ou a vereadora, a prefeita ou prefeito, podem e devem fazer? Primeiro, são a instância de poder legislativo e executivo mais próximos da população. Portanto, mais alcançáveis, palpáveis, que podem mais ser pressionados e controlados do ponto de vista do interesse popular. O vereador, eu diria hoje, não é tanto para legislar, fazer novas e novas e novas leis. Já se disse que no Brasil, se cumprisse a lei, seria revolucionário. Praticar a Constituição de 88, que é desrespeitada todo dia, já seria uma base maravilhosa. Ela é maravilhosa. Exatamente, fruto de um ascenso dos movimentos sociais nos anos 80. Finalmente, o nosso arcabouço jurídico-político maior, magno, principal, que é a Constituição, incorporou muitas das lutas populares. Márcio e o Bento está lembrando aqui, em Osasco são 21 vereadores, apenas 3 mulheres. Né? Isso, e 52% da população é de mulheres e só 15% tem mandato no Congresso. Pois é. Mas, Isabela, então, olha, para dar objetividade ao que você perguntou, eu entendo que o papel do vereador
da vereadora é estimular a organização popular e não querer substituí-la, se alimentar dessas organizações populares, dos movimentos, para exercer bem o seu mandato, inclusive na feitura de eventuais projetos de lei, na votação do orçamento, que é a mais importante todo ano, e nas discussões das lutas e tensões das cidades, que são muitas. Então, estimular a organização popular, ter uma interlocução permanente com a população, fazer um mandato transparente, fiscalizar o prefeito ou a prefeita, mesmo ele sendo do nosso partido. Se a nossa pré-candidata aí de Osasco vier a ser prefeita, quando ela for oficializada como tal, e após as eleições, a Solange também, uma vez vindo a ser candidata efetiva a vereadora, terá como função, sendo eleita, cobrar também do executivo, mesmo do próprio partido, não é ser base de sustentação domesticada, rebanho, não. De uma forma, claro, fraterna de quem está no mesmo projeto político, com o mesmo programa, mas é papel fiscalizar, sim, denunciar eventuais falhas, ineficiências da máquina, e por aí vai. Então, dizem que vereador só serve para dar nome de praça e de rua. Isso até tem sua importância, inclusive porque os grandes algozes do povo viraram praça, estátua, rua. Há um movimento no mundo, inclusive, de denunciar os monumentos a escravocratas, a opressores. Isso é positivo. Tem um simbolismo aí. Eu tenho um projeto de lei lá em Brasília, que não anda, por óbvio, para trocar o nome da ponte Rio-Niterói, que é Ponte Costa e Silva, um dos generais da ditadura, por ponte Herbert Souza, que é o Betinho, que fez a ponte da cidadania. Ele sempre dizia: não existe palácio sem a praça, é preciso que a praça invada os palácios do poder. Mas, é claro, a direita e os conservadores majoritários no parlamento barraram isso. Então, não estou dizendo que essas homenagens não tenham o seu peso, mas não podem ser o principal de um mandato parlamentar. Então, tem muito o que fazer. É muito importante uma voz, denúncia e anúncio, temos que ser críticos e propositivos nos parlamentos também. Nos governos, então, nem se fala, para abrir espaços ao interesse popular, tão esquecido nesse país das maiorias invisibilizadas. Tem até uma pergunta do Vado Félix aqui, que ele falou que o que você acha que a gente pode fazer para deter o avanço da direita no país, tendo em vista que a nossa classe burguesa e nossa classe empresarial é tão retrógrada? Muito bem. Quem perguntou, Solange? Vado Félix. Sim. Olha, Félix, o que aconteceu agora foi muito grave. A gente sempre, desde que fez a dura, longa resistência à ditadura, com tantos amigos presos, sumidos assim para nunca mais, página infeliz da nossa história, né, que não pode ficar como passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Nós tivemos uma geração de músicos, temos ainda, de compositores, que cantou muito bem esses tempos. Você vê que aqui, falando da ditadura, eu citei o Gil e o Chico Buarque. Então, na verdade, hoje o que aconteceu foi que os defensores da ditadura, do regime empresarial militar, do golpe, da censura, da tortura, triunfaram. Desde a transição, que foi tutelada pelos militares, da ditadura para a nossa democracia limitada, da chamada Nova República, nós tivemos uma hegemonia de pautas mais democráticas e progressistas. Com as eleições de 2008, precedidas pelo golpe parlamentar que destituiu a Dilma, que fez um governo com muitas concessões, inclusive para o neoliberalismo, para a visão ortodoxa do capital financeiro, mas ainda assim atiraram. Depois fizeram, através da Lava Jato e do Moro, um modo e um meio de escantear o Lula da disputa presidencial. E, por outro lado, muito eleitor do Lula que, por uma série de razões, a educação tem a ver com isso,
eles acabaram votando no Bolsonaro, pelo menos no segundo turno, uma certa diluição e confusão ideológica e erros nossos, de uma maneira geral. E aí o que aconteceu? O esgoto do sistema, a sua expressão mais tosca, mais violenta, representada pelo bolsonarismo, triunfou. Eu convivi com o Bolsonaro bastante, talvez seja dos que estão aí na vida pública, eu sem mandato, né, mas seja quem mais conviveu com ele, sabe por quê, Solange? Fomos vereadores juntos. Ele começou a sua vida pública no mesmo ano que eu, 1988, com e você corre o risco do ano que vem encontrar o filho dele lá, né? Pois é. E depois do mandato de vereador, convivemos lá por 4 mandatos, 16 anos. Ele sempre foi um deputado, um parlamentar, omisso, desinteressado das questões nacionais, né, muito agressivo quando falava, do baixo clero, não ia nas grandes audiências públicas, não se manifestava na tribuna, não sei quando era o aniversário do golpe ou para detonar os adversários, que iam do Fernando Henrique a Dilma, passando pelo Lula, ele sempre foi a expressão, e tido como um meio folclórico. Inclusive, eu fui colocado para marcar posição como candidato a presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes, e nas 2 o Bolsonaro também disputava, meio como candidato avulso. Eu sempre tinha mais votos do que ele, porque nem a direita e os conservadores tinham qualquer vinculação e empatia com ele. No entanto, por uma série de circunstâncias, que não vale discorrer aqui, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, ele virou presidente da República, um erro do sistema que logo o acolheu. Bom, isso é melhor do que outros aí, então ele está aderindo à pauta ultraliberal do privatismo total, do Estado mínimo, então vamos junto. A elite brasileira sempre também foi conivente. Não por acaso o partido nazista, não sei se você sabe disso, Solange, nos anos 30 e no início dos anos 40, foi o que mais cresceu na América Latina, o partido nazista no Brasil. No Brasil. Escondeu vários refugiados do nazismo, né? Depois que a guerra acabou, virou passagem para outros países da América do Sul, passagem segura, né? O Mengele morreu. O José Mengele, aquele anjo mau, doutor Mengele, que fazia experimentos com a vida de crianças judias e outras também, testes do arianismo, da busca da raça pura, depois matava as crianças. Ele veio morar no Brasil e aqui não foi nunca encontrado. Morou tranquilamente. Então, enfim, como enfrentar a extrema-direita? Eu acho que pedagogicamente, educativamente, insistir, persistir, não desistir. Ontem, no meu Facebook, eu botei um texto que teve alta repercussão, mais de 500 compartilhamentos, e saiu no site Esquerda Online. O título, Como Dialogar com um Bolsonarista. E eu falava, olha, é um dado da realidade. Há sempre um bolsonarista na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Esses 30% são reais. Agora, existem os bolsocrentes dogmáticos, fechados, não adianta perder tempo com esses, que eu estimo uns 15% desses 30%, e outros que vale dialogar, e vale insistir. É duro, às vezes é cansativo, tem que vencer certa estreiteza de pensamento, mas é nossa tarefa também. Se a gente ficar só entre nós, até nos lamentando, não vai adiantar. É falar, chegar aos diferentes e aos indiferentes. Tarefa. Chico, como a gente está nos últimos 10 minutos de live, praticamente, eu vou ler uma colocação que o Raimundo colocou faz tempo, no meio da live mais ou menos, e uma outra pergunta que ele fez, rapidinho para você comentar mais um pouco, aí a gente já vai para o encerramento, tá ok? Essa mentalidade incutida no trabalhador periferiano, desemprego estrutural, a uberização, os diversos golpes que culminam com a ascensão da direita, como diante desse contexto, garantir a legitimidade para um projeto de renda, de cidadania, de renda universal numa sociedade
que, via de regra, preza mais o trabalho visto como valor moral intocável em detrimento do emprego, dos direitos conquistados com tanta luta. E tem mais outra, deixa eu só achar aqui, Chico, só um minutinho, porque tem muito, a nossa live tá boa, viu? Porque tem comentário que não acaba mais, tá difícil achar outra. Oh, muito bom. A outra, é possível resgatar esses valores do trabalho, porém, na perspectiva dos direitos trabalhistas, em sua forma moderna do emprego, as cooperativas, a autogestão, a saída de conformidade com a busca do socialismo, ou devemos lograr primeiro este último, para depois produzirmos e reproduzirmos a vida de maneira associada e autogerida? Bom, olha só, isso dava tema para mais uma hora. Para fazer outra live, né? Eu vou tentar ser sintético, não sou muito bom nisso, não. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que as relações de trabalho se modificaram muito, para pior até. Você não tem mais a figura do patrão visível, o grande capitalista, até caricaturado como aquele gordão, com dinheiro saindo pelo bolso, fumando charuto. Não, hoje em dia as sociedades poderosas são anônimas, há um sujeito invisível dono do capital, que é o capital industrial, mas é também o capital financeiro, volátil, é o capital agrário, o capital mercantil, comercial, uma sociedade com um setor terciário de serviços muito grande, uma espécie de pequena ou baixa classe média que se expande, e então, inclusive, a configuração das classes sociais está longe de ser aquela lá do Manifesto Comunista de 1848, burgueses e proletários. Agora, há sim os grandes donos do capital e uma imensa massa de assalariados, mas também cresce o segmento dos que aqueles em Cuba são chamados de cuentapropistas, daqueles que vão se virando. Essa economia informal também no Brasil é muito forte e nosso saudoso Paul Singer tentou muito, dedicou os anos finais da sua fecunda vida a pensar nessas formas alternativas de produção que, embora dentro da engrenagem capitalista, que é a dominante, eram produções mais socializadas, cooperativadas, alternativas até. Eu acho que não dá para a gente ficar esperando uma hipotética tomada do Palácio de Inverno ou do Palácio do Planalto por forças revolucionárias, algo épico, que a gente imaginava, a gente se emocionava com aqueles 10 dias que abalaram o mundo, a Revolução Russa, ou descendo da Sierra Maestra para derrubar o Fulgêncio Batista. Então, são revoluções muito importantes, mas nós não estamos numa conjuntura revolucionária nesse sentido. Agora, a tessitura da teia da democratização radical e da socialização dos meios de governar, que até no mandato de vereador a gente já pode praticar, e dos meios de governar, né, e de produzir, o mundo está desafiado a encontrar novas maneiras de produzir e distribuir e consumir, porque a devastação do planeta é enorme. O Gandhi já falava lá atrás que a natureza oferece tudo o que nós precisamos, dá conta disso, mas não dá conta da ganância humana, que está sendo poluidora e destrutiva. É impossível pensar em socialismo sem a questão ambiental. Foi desastrosa também nos países do chamado socialismo real, no século passado. Não por acaso os 2 países mais poluidores do mundo são Estados Unidos e República Popular da China. Então, a gente tem que rever tudo, nossa maneira de se organizar no mundo, de organizar a economia, é um baita desafio. E ir praticando onde for possível, até no tratamento do nosso lixo doméstico, produzindo as coisas miúdas, já ir praticando esse mundo novo com o qual a gente sonha. É o socialismo na prática de maneira celular. E no convencimento, e na politização, na grande política, que faz parte da nossa vida. O que você falou lá quando você me apresentou no começo, Solange, ninguém entra para a política quando se filia a um partido ou se candidata. A gente entra para o mundo da política, isto é, das relações, quando nasce. Somos resultado de um conjunto de influências. Somos o que fazemos com aquilo que querem fazer de nós.
e, inclusive, tomando o nosso destino nas mãos, coletivamente. Eu acredito nisso como força transformadora muito importante. O Marcelo fez um comentário aqui de que hoje, na opinião dele, o PSOL é o partido da esquerda mais equilibrado como para levar a disputa à presidência, algum representante que tenha chances reais de virada de mesa, e a vitória da esquerda radical podendo ser um bom governo. Como que a gente faria isso, né? Infelizmente, a gente não tem mais muito tempo. Gostaria de comentar, não sei se você quer comentar em 2 minutinhos, que a gente ainda tem 3, aí a gente já pode fazer o encerramento, então. Isso. Não, muito rápido. Eu acho que o PSOL é um partido ainda pequeno, mas com vocação de grandeza, que tem um rigor ético no sentido da moralidade pública, não é nada daquela moralismo modernista, pessoal, da virtude, eu sou o máximo, mas do ponto de vista da transparência e do controle social das instituições, é um partido que incorpora, inclusive, as novas pautas, não é aquela esquerda ortodoxa antiga, a questão antirracista, a luta contra a LGBT-fobia, a questão da afirmação das mulheres, a questão do empoderamento do povo, eu acho que das artes, da cultura, da educação. O PSOL é um partido absolutamente necessário, que tem no seu nome um desafio, conciliar socialismo e liberdade. A prática real sempre trouxe problemas nisso aí, como se viu com o stalinismo e outras reproduções negativas. De qualquer maneira, o desafio está pronto. A gente, curiosamente, Solange, encerra como começamos. Sem um horizonte utópico, a política se apequena, vira politicagem, e muitos dos melhores até se corrompem. A gente tem que evitar isso, aprender com a lição da história. Sim. Chico, obrigada. Essa live com você foi maravilhosa. Eu queria só deixar, antes da gente terminar, alguns números. A Covid em Osasco, até ontem, 29 de julho, nós tínhamos 10.665 casos, mortes 610, letalidade em Osasco de 5,8%, é uma letalidade altíssima, acima da média brasileira. No Brasil, a média é de menos de 4%, ou seja, Osasco está no pico e o prefeito resolveu abrir tudo, porque, segundo ele entende, já pode abrir tudo e está todo mundo circulando como se não tivesse nada acontecendo. Eu já falei em outra live, vou repetir, só na minha casa eu tive 5 casos de Covid. 5. Graças a Deus, todos leves, mas eu tenho amigos, eu tenho colegas que pegou uma pessoa na casa, pegou 2 pessoas na casa e as 2 pessoas ou uma pessoa morreu. Então, gente, não é brincadeira. Tratar disso como se fosse uma gripezinha, um resfriadinho, é uma baita de uma irresponsabilidade. É um genocídio, 90 mil mortes, são 90 mil famílias chorando a perda das pessoas queridas, das pessoas amadas, e não precisava ser assim. A gente sabe que ia matar? Sabe, mas não precisava ter 90 mil mortes, não precisava ter 1.500 mortes, 1.000 mortes por dia, não precisava. Agora, outra coisa que eu queria comentar e convidar vocês é que agora, às 8 horas, vai começar uma live da nossa pré-candidata à Prefeitura de Osasco, a companheira Simoni, sobre mulheres negras que ocupam a política, com a Simoni dos Anjos, que é a nossa pré-candidata a prefeita em Osasco, com a Renata Souza, que é pré-candidata a prefeita do PSOL do Rio de Janeiro, e companheira do Chico na cidade do Rio, e a Lívia Noronha, que é pré-candidata a prefeita pelo PSOL em Ananindeua, Pará. Tá? Então, não percam a live da Simoni, saiam daqui, ó, correndo para a página da Simoni para assistir a live dela, que a gente vai estar lá assistindo e prestigiando também. Chico, você quer fazer uma consideração final para a gente encerrar? Não, só para dizer que eu estou muito honrado, agradeço o convite, Solange, tenho muito orgulho e honra de sabê-la militante de causas generosas, boas para o mundo, não só para Osasco. A sua pré-candidatura é muito importante para a cidade, como uma dessas companheiras todas, disputando prefeituras do norte ao sul do Brasil. Isso é bacana, Bessa, eu fico feliz. A chama segue acesa. Vamos juntos, vamos fortes. Vamos juntos, companheiros. Companheiro, obrigada. Foi uma honra conversar com você, uma honra gigantesca, enorme, indescritível para mim, porque eu sou sua fã
mesmo, de carteirinha, tá bom? Vou tietar você aqui à vontade, tá? Agradeço demais você poder ter conversado com a gente até agora, viu? Agradeço demais, essa live foi super produtiva, tinha gente pedindo para eu esticar a live aqui, vocês não fazem ideia como eu queria esticar essa live, eu não sei se o Chico nem podia, mas como eu queria esticar essa live, você entendeu? Mas o Chico também está com o horário dele apertado, eu tenho a live da Simone, que eu tenho que prestigiar também, que é a nossa pré-candidata, uma mulher negra, feminista, periférica, não é fácil ser pré-candidata nessas condições, nessa cidade, a única mulher pré-candidata entre são 7 ou 8 candidatos homens. Eu sei o que é estar na posição dela, porque eu já fui a única mulher pré-candidata a prefeita, e a posição dela ainda é mais como, a palavra não é pior, é mais periclitante que a minha. Ela é mais inédita, isso, por ela ser uma mulher negra, a única entre todos esses homens. Então, vamos lá, gente, vamos prestigiar a Simone, nossa companheira que ela merece. Chico, brigadão, muito obrigado mesmo, estou muito feliz, foi maravilhosa a live, obrigada a todos vocês que ficaram até agora com a gente, eu amei essa live, gostaria muito que ela prolongasse, mas não tem como, gente. Beijo. Obrigado a todos que ficaram até agora. Beijo, Chico. Beijo no seu coração. Sinta-se abraçado, já que eu não posso estar aí. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.